Ontem eu estava ouvindo um podcast do Greg Brenner. Ele acabou de escrever mais um livro chamado Pure Woman, ou seja, Humanidade Pura. E esse cara é um grande cientista, né? Foi, na verdade. Ele deixou de ser um cientista, ele foi, na verdade, expulso, né? Ele fazia design, essas coisas para a Força Aérea e tal. E há muito tempo ele tem dedicado a sua vida a conectar a espiritualidade com a ciência. E esse é o tipo de conteúdo que eu gosto muito mesmo, porque meu trabalho é basicamente embasado em ciência com a espiritualidade. Espiritualidade primeiro, graças a Deus. E vários nomes como Deepak Chopra, Bruce Lipton, vários nomes, né, da ciência já dedicam, Amit Goswami, já dedicam a sua vida a provar que a ciência e a espiritualidade podem unir forças. E nesse podcast ontem eu fiquei um pouco chocada com um ponto que ele tocou, e eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, que é sobre a inteligência artificial. Muita gente está endeusando a inteligência artificial como se de fato ela fosse uma entidade, como se fosse um organismo vivo. Só que há mais de 30, 40 anos, a inteligência artificial vem sendo alimentada, adivinha por quem? Por nós seres humanos. Então não existe nada, não existe criação mais perfeita e complexa do que o próprio ser humano. E ele falando de alguns experimentos que foram feitos, inclusive com neurônios, né? Que o chip, todas essas invenções da autonomia robótica, né? Hoje com a IA não opera sozinha. A IA somente modela o ser humano. E aí tem pessoas que acham que é o contrário, né? Que nós é que vamos ter que modelar a IA. Não. A IA, ela foi criada baseada na inteligência, na superinteligência do ser humano. E que toda essa configuração humana, que é infinita, está sendo estudada, sempre foi estudada, e é algo totalmente sem limite. Está sendo aplicado na IA há muitos anos. A IA apenas replica o que os seres humanos são. E hoje a gente se depara com uma renderização, uma terceirização do serviço humano, né, que está sendo implementado com a internet, porque de fato a internet somos nós, né? Não é que a internet é uma coisa separada do ser humano, nem a IA também é algo separado do ser humano. Na verdade é que estão querendo que a gente acredite nessa versão. Infelizmente. Vou explicar. Quando a gente tem um pressentimento, quando nós oramos, quando nós sentimos algo, isso vem de onde? Vem de dentro, né? Vem do nosso coração. E acontece que a internet, que também é uma extensão de nós, porque é impossível hoje você desligar a internet, não há como você desligar, tá? Assim como a IA também, que na verdade é uma extensão do ser humano. Não o contrário. Não são seres humanos que devem se adaptar à internet. É sim a internet e a IA que sempre foram adaptadas ao ser humano. A questão é a forma como estão fazendo nós enxergarmos isso. Que é como se o ser humano
ele trabalhasse para a internet, quando na verdade é a internet que trabalha para o ser humano. Vou dar uma explicação mais coerente, mais fácil de entender. A gente a vida toda, durante muito tempo, achamos que nós trabalhamos para o dinheiro, não é verdade? Na verdade, o dinheiro é que trabalha para nós. O dinheiro é o nosso escravo. Nós não somos escravos do dinheiro. A internet e a IA, a mesma coisa. Elas estão aqui, lógico, para ajudar com que a gente, para que a gente traga de forma resumida aquilo que a gente já sabe. Mas se você for parar para analisar, as pessoas também estão emburrecendo, estão deixando de escrever. E olha que, para você ter ideia, a escrita é a atividade mais completa do cérebro. Eu ouvi isso de um especialista, é Renato alguma coisa, o cara é especialista em desenvolvimento cerebral, um cientista também. Ele falou isso, eu tenho um livro dele, e no livro fala justamente isso, que a escrita é a maior, quando a gente Então, o ser humano é algo complexo e completo. E é interessante porque começam a estudar os nossos neurônios, como uma das experiências que o Greg Brenner falou, que capturaram alguns dos nossos neurônios. O primeiro jogo de computador era como se fosse um jogo de tênis, né? Ficava o tracinho com a bolinha para lá e para cá, e as pessoas perdiam horas ali, como a gente sabe que os jogos online realmente faz isso. E ele falando que depois, quando inclusive estavam desenvolvendo o estudo da IA, olha lá, que isso já está de mais de meio século estudando a IA, tá? Se implementando a IA. Aí pegou-se esses neurônios e, como se fosse, condensaram eles em um chip, algo desse tipo, e os próprios neurônios jogaram o jogo sozinho. Então os jogos de videogame, os videogames são criados a partir, gente, tudo da própria inteligência humana. Não existe nada de novo na humanidade que já não esteja aqui. Então esse é o grande perigo. A questão é que a gente deve usar a internet e a IA a nosso serviço, mas não podemos delegar o poder que nós temos, tá? E nem responsabilizar esse poder a uma inteligência que na verdade vem de nós. Vem de nós. Então estão treinando máquinas, robôs, com a nossa inteligência, para depois dizerem para nós que é algo externo, que é algo dos extraterrestres, dos alienígenas. Não é. Tudo vem de fato do ser humano. O ser humano ainda é e será a criatura mais perfeita que o Deus Todo-Poderoso criou. Então nós somos infinitos em possibilidades, e isso é maravilhoso, sabe? Isso é assim, é algo até da gente se envaidecer, porque Deus teve todo esse cuidado, e agora o próprio homem querendo nos manipular, o próprio homem, vocês sabem, né? As pessoas que estão lá no topo da pirâmide, querendo nos manipular, estão pegando a inteligência que é nossa, estão colocando em máquinas para que um dia nós venhamos servir e endeusar as máquinas. Você acha? Existe uma grande maioria que infelizmente vai cair nessa, mas eu já estou aqui fazendo essa postagem para te adiantar que não há nada mais completo e inteligente que o ser humano. A questão é ao que cada um se dedica.
E todo ser humano, em todo o planeta, sem exceção, ele é ilimitado, ele é capaz de aprender o que ele quiser. Se você inventar que hoje você vai aprender a andar de patins, você anda. Se você quiser aprender a surfar, você vai surfar. Se você quiser aprender a esquiar, você vai esquiar. Se você quiser aprender a andar numa corda, você vai andar. Se você quiser aprender a pilotar avião, você vai aprender. Então não existe nada que o ser humano não seja capaz de aprender. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nós somos ilimitados. A questão é que quando você fica dependente de uma ferramenta, aí sim você emburrece. Então eu convido você a não deixar de escrever, a buscar fazer atividades que exercitem a sua memória, quebra-cabeça, jogos interativos, escrever, como eu já falei, ler e escrever, tá? Não deixe de ler, não deixe de escrever, não deixe de alimentar a relação com as pessoas, porque isso sim é o que vai nos fazer permanecer de pé, tá? E é o que vai fazer nos lembrar quem nós somos, de verdade. Não somos máquinas. E não vamos nos render às máquinas e à inteligência artificial. Somos inteligente 1000 vezes superior a tudo isso que está sendo criado, porque tudo que está sendo criado deriva do próprio ser humano. A questão é que a ciência vem o tempo todo colocar essa inteligência em algo que não vem de nós. Mas já está escrito, né? Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então não caia nessa. Viva a sua humanidade pura, como está lá no livro do Greg Brenner. Viva a sua humanidade pura. Não tenha os seus limites, não retenha limites. Faça, extravase, faça, crie. Crie, seja você acima de tudo. Mas crie, tá? Essa é uma forma de mantermos Deus em nós, porque se você cada vez mais se esconder dentro da inteligência artificial, o que vai acontecer é, você vai começar a duvidar de você, vai começar a duvidar de Deus para acreditar numa máquina que foi criada com a sua própria inteligência e com a minha. Tá certo? Beijo grande. Cuidado. Cuidado.